Olá pessoal, estarei falando hoje sobre um filme que está provocando muita polêmica aí entre os nerds, né, críticos de arte, pessoas que gostam de filme de ficção científica, que é o Aniquilação, Annihilation, dirigido pelo Alex Garland, que ficou famoso com o filme Ex Machina, que é um daqueles filmes adorados pela crítica que acaba sendo conhecido por pouca gente, né? Um filme lento, um filme assim com uma pegada de cinema de arte. Um filme interessante, não sou assim mega fã do filme, não achei nada de demais, né? Como foi pintado. Filme bem feito, mas tem uma trama ali banal, já que virou clichê do cinema, né? De ficção científica, que se trata sobre inteligência artificial se revoltando, né? Matando seu próprio criador. O filme tem algumas sequências muito bem feitas, tem uma trama interessante, mas também tem muito furo, tem muitas situações assim completamente verossímeis. E aí temos esse novo filme dele, chamado Aniquilação, um filme que está provocando polêmica porque ele estreou nos cinemas dos Estados Unidos, né? Passou no cinema dos Estados Unidos, Canadá. Não fez sucesso, até porque é um filme difícil, né? Um filme lento, que tem um final muito aberto. E nos outros países, no resto do mundo, ele está sendo lançado direto na Netflix, né? E é lá que o pessoal está assistindo o filme. Muita badalação também, muita gente gostando do filme, muita gente vendo conteúdos ocultos e coisas, né? A verdade é a seguinte, o filme não é ruim, ele é interessante, mas ele tem o mesmo defeito do outro, Ex Machina. Ele também é um filme que é um pouco pretensioso demais, né? Ele é um filme confuso, ele poderia ser mais claro, ele poderia mostrar melhor o relacionamento entre os personagens, né? Ele joga algumas questões no filme como suicídio, depressão, autodestruição, mas que no final não dá em nada, né? Isso daí não quer dizer nada na trama, é mais uma discussão filosófica ali que serve só para arrastar o filme, né? E então trata de uma entidade, um filme começa com uma espécie de um meteoro caindo na Terra e começa a gerar tipo um campo de força, assim, um negócio meio colorido e tal. E aí né, a gente vai para o futuro lá, um tempo depois, quando vai ter uma expedição para entrar nesse lugar, né? E a gente descobre que já teve outras expedições, ninguém voltou. Então é meio que uma missão suicida entrar lá. Aí que entra esse conteúdo da autodestruição, porque eles recrutam pessoas que têm tendências suicidas, autodestrutivas, né? O peso disso pra trama é zero, né? Não chega a lugar nenhum, né? E aí nós somos apresentados a Natalie Portman, que seria a protagonista do filme, ela é uma professora, uma ex-militar, né? Ela é do exército, daí ela vira professora, bióloga. O filme começa falando sobre células cancerígenas que se dividem e tal, e é meio que o mote do filme, né? Quando ela entra lá com um grupo de mulheres e ela entra nessa anomalia, né? Eles descobrem que, na verdade, é uma coisa que não tem muito sentido, não é explicado direito, né? Mas vamos dizer assim, quem entra lá, quem está dentro daquele campo de força gerado pelo meteoro, começa a ter o seu DNA, o DNA começa a sofrer mutações, né? Então aparece lá um jacaré gigante com um dente de tubarão, uma outra boca dentro, né? As plantas todas sofrendo mutação, animais diferentes, aparece lá uma espécie de um urso gigante, um crânio assim saindo para fora, que também fala com a voz do último ser humano que ele matou e comeu, né? Uma sequência até bem feita e tal, mas acaba ficando um pouco exagerado. E o tema do filme é esse, né? São essas mutações genéticas que começam a ocorrer também com os personagens e elas vão morrendo uma a uma, né? Ou devorada por um monstro, ou se mata, ou a outra some, a outra vira uma estátua de flores lá, uma árvore e tal. E aí, enquanto isso, elas vão tentando chegar ao farol lá onde está a origem da anomalia. Então o grande mistério do filme é o final, o que aconteceu, né? O filme começa com a Natalie Portman, a personagem dela, sendo interrogada. Então você já sabe que ela volta da missão, né? Esse é um recurso narrativo muito pobre, né? Que atrapalha o filme. Se ele não for usado de uma maneira muito bem embolada, muito inteligente, ele atrapalha o filme, aqui ele atrapalha, porque você já começa o filme sabendo quem vai sobreviver, ela fala quem vai morrer, quem vai sobreviver, quer dizer, só sobrou ela. Então todas aquelas cenas de suspense que o filme tenta gerar com os outros personagens acabam sendo inúteis, né? Porque a gente já sabe que vai morrer todo mundo, né? Então qual que é a lógica disso, né? Então no final a Natalie Portman chega até o portal lá, tem uma espécie de um portal, um buraco que ela entra, e aí tem uma caverna lá que parece resquícios dos desenhos do H.R. Giger que ele fez pro Alien, né? Bem parecido assim. Lá encontra uma entidade, uma coisa esquisita que
daí produz uma espécie de um clone dela que vai se formando. E aí o clone fica imitando ela o tempo todo, até meio que se fundir com ela. Aí ela acaba matando o clone, pega fogo em tudo. Então, assim, aparentemente foi destruído, né? Daí ela sai, ela reencontra lá o marido dela, né? Que é o Oscar Isaac, que já tinha aparecido antes. Obviamente ele é um clone, a gente já sabe, né? Que aparece uma montagem no meio do filme. E aí ela abraça ele e tal, e o olhinho dos dois brilha, quer dizer... Nossa, eu não vi mistério nenhum, não sei porque as pessoas não entendem um filme desse, tipo... Óbvio, né, que ela e o marido são clones, né? São alienígenas, são o que sobrou lá dos alienígenas. Eles fingiram que se autodestruíram e agora eles vão, os dois, se juntar ali pra dominar o mundo, sei lá o que. Toda a história está sendo contada pela Natalie Portman, pelo personagem dela, né? Então tudo que ela tá falando ali pode ser mentira, né? Ou grande parte do que ela tá falando pode ser mentira. Se ela é o alienígena, né, como é mostrado no final, quando o olho dela brilha, então ela pode estar mentindo, né? Principalmente a parte que ela conta lá dentro do farol, né? As interações que ela teve com a entidade lá que surge, é mentira, né? Porque ela dá a entender que na verdade a entidade morreu, foi tudo destruído e ela voltou, mas se ela tá com ele brilhando lá, não sei o que, é porque ela é a entidade, né? Não entendo porque as pessoas ficam tão confusas, né? Não tem mistério nenhum, né? Uma coisa bem óbvia, né? Porque o filme mistura lá umas elucubrações mentais, essa coisa do DNA, essa coisa da depressão, do suicídio, joga tudo ali, né? Tem umas imagens estranhas e tal, você fica, né? O filme não dá aquelas explicações didáticas, beleza, isso é um ponto positivo, né? Nada pior do que um filme com explicação didática, assim, que trata o espectador como burro. Mas fora isso, né, o filme achei bem, assim, fácil de entender, né, um filme que não é... Né, ele tenta misturar um pouco de Solaris com Stalker do Tarkovsky, né, Solaris também foi refilmado pelo Steven Soderbergh, um filme que acho que eu sou um dos poucos que gosta desse filme, que fala dos sonhos que se realizam, né, é um planeta que faz os seus sonhos se materializarem. Então é um filme nessa pegada mais existencialista, tem sérias questões e tal, mas não aprofunda nada. E as coisas que são jogadas no filme ali, principalmente em relação à depressão, suicídio, autodestruição, ficam confusas, não chegam a lugar nenhum, né? Os personagens vão sendo eliminados ali com muita facilidade, você também não sabe direito quem elas são, não há um desenvolvimento forte dos personagens, não há tempo para isso. O filme tem uma trilha musical interessante. A única coisa que eu achei estranha, assim, que a parte da trilha sonora que tenta evocar o alienígena, a sensação de estranheza que tem lá naquele mundo, é muito interessante, é uma coisa bem atonal, tenta fazer aqueles sons diferentes, estranhos, os orquestras, os teclados. Mas tem algumas outras partes do filme que ele coloca lá um violão, uma guitarra, assim, uma melodia assim, meio folk, assim, eu achei um negócio nada a ver, assim. Achei esquisito aquilo, não fez muito sentido pra mim. Chega a atrapalhar, mas fica meio destoante do filme. Enfim, um filme interessante, para quem gosta do gênero pode assistir, né? Mas realmente não entendo essa fascinação toda com o filme. Existem filmes muito melhores que esse, por exemplo, A Chegada, né, do Denis Villeneuve, muito melhor que esse filme, uma temática parecida, assim, misteriosa, né, uma aparição de aliens, tal, mas um filme muito mais bem feito, muito mais dramático, muito mais denso, muito mais profundo, né, muito mais emocionante. E esse aqui é um filme vazio, assim, raso, com algumas cenas mais fortes, mas com uma resolução fraca, né, sem se aprofundar nos personagens, um elenco ali que não diz a que veio, principalmente a Jennifer Jason Leigh, que está fazendo a líder da missão, tá catatônica, assim, tudo bem que o personagem dela tava morrendo de câncer, mas ela tá, assim, completamente fora de tom, parece que tá
enebriada, assim, com sono, parece que tomou muito tranquilizante, assim, remédio pra dormir. Ela tá, assim, uma coisa bizonha, assim. O estilo do personagem dela também completamente nonsense, assim. Uma cena até meio ridícula. Então, entre altos e baixos, é um filme interessante de um diretor aí que tá mais na promessa, né? Ele tá sendo mais louvado aí por suas intenções do que tanto pelo resultado final, assim, porque o resultado final tá deixando a desejar perto de tanta pretensão que o sujeito mostra, né?